e paz. Nosso coração diante dessa verdade, dessa profundidade que é a ressurreição, a vida de Jesus, só pode se curvar, só pode se prostrar diante dele. A vida que nós podemos ter porque Cristo ressuscitou. Eu quero ler com você a palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 22. Eu quero ler com você, e após a leitura eu quero orar mais uma vez, pedir a direção de Deus, que a gente então possa meditar na palavra dele. Vamos ler? Você pode acompanhar na projeção também, se você não tiver com sua Bíblia, ou com Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, fechou aqui, perdão, dei algum comando aqui que... Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos vossos pecados, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, e de uma vez só, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e também a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo,
dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Vamos orar mais uma vez? Você pode fechar os seus olhos. Coloque sua vida, seu coração diante de Deus. Sua caminhada com Ele. Santo Senhor, Cristo vivo, Tu, Senhor, que ressuscitaste e nos trouxeste a vida, fala conosco hoje aqui. Tu és o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Mestre. Queremos aprender de Ti. Queremos receber a vida que vem de Ti, a salvação que vem de Ti. Queremos obedecer como o Senhor nos deu vida para que obedecêssemos. Fala conosco em nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, falar sobre Páscoa é falar sobre vida, é falar sobre morte, é falar sobre morte e vida, mas não uma vida talvez antes da morte, mas a vida que está após essa morte. Falar sobre Páscoa é perceber que a palavra de Deus nos revela, nos mostra que nós temos uma vida antes de morrer e uma vida após a morte. Essa morte é uma morte que sim, é uma morte que nos conduz, que nos passa para uma vida eterna, seja essa vida diante de Deus ou essa vida distante, longe de Deus, mas também uma vida que pode ser vivida aqui, vida eterna, plena, aqui nesse mundo, mas uma vida que pode ser também uma morte, ou uma vida que se desvencilha muito mais para a morte e a partir da morte do que uma vida que caminha para a vida, se desvencilha para a vida e a partir da vida. O texto que nós lemos de 1 Coríntios é um texto que, como talvez em raros textos, nós tenhamos uma explicação e um desenvolvimento da verdade sobre a ressurreição de Jesus, como poucos outros. Paulo tratou sobre diversas coisas e, como nós vimos aqui durante todo esse mês, expôs à igreja todas as problemáticas que ela tinha. A igreja de Corinto, uma igreja profundamente enraizada na sua cultura, que sofreu por muito as influências que uma cultura pode promover dentro da vida de alguém ou na vida de alguém. E em nenhum momento Paulo disse para essa igreja que ela precisava se desvencilhar dessa cultura, sair dessa cultura, deixar esse mundo,
mas chamou essa igreja, chamou esses cristãos à santidade, à pureza, à moralidade cristã, dentro da teologia, da verdade, da cruz de Cristo, do Evangelho de Cristo, da morte de Cristo pagando os nossos pecados na cruz. E agora, só há um capítulo de acabar a sua carta, Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo. Então, conclui essa carta como o ponto mais alto. Se você observar o capítulo 16, você vai perceber que Paulo trata sobre ofertas que ele quer levantar para outras igrejas, fala sobre a chegada de Timóteo, traz o encerramento da carta. Ele está aqui nesse capítulo conduzindo a cada cristão que pôde ler, ouvir a verdade da palavra de Deus, conduzindo cada um desses irmãos a esse ponto mais alto da verdade do Evangelho, que é a vida que nós podemos ter a partir da vida que Jesus teve, mas não apenas a vida que Jesus teve antes da morte, que muitas vezes, ao olharmos para ela, caminhamos para uma certa moralidade e religiosidade em tentar imitar os passos de Jesus, que devemos tentar imitar, buscar imitar esses passos dele na vida que nós temos. Mas quando não compreendemos a profundidade de que a vida que nós temos dentro de nós não é porque seguimos a esses passos, mas porque Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte, o Filho de Deus que pagou o preço, mas que não foi vencido pela morte, esse que venceu a morte ressurgiu, e quando ele ressurge, ele se torna as primícias daqueles que também passam a ter a vida por colocar a fé nele e somente nele. Paulo inicia esse texto, então, dizendo algo que é bastante interessante, e eu acho que nós precisamos perceber e pontuar bem aqui. Observe como é interessante o versículo 1, Paulo nos dizendo: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e estão firmes. O termo original para a palavra lembrar-lhes aqui, essa afirmação de quero lembrar-lhes, uma melhor tradução seria: eu quero fazer vocês conhecerem, eu quero fazer vocês terem o conhecimento do evangelho que eu já apresentei a vocês e que vocês já estão firmes. No evangelho que eu apresentei, vocês estão firmados. E é interessante observar que, mesmo tendo dito e trabalhado tantos detalhes, equívocos que a igreja cometeu, mas também acertos que a igreja pôde ter na sua caminhada, Paulo inicia esse capítulo dizendo que ele sabe que os irmãos estão firmes no evangelho, que o evangelho que Paulo anunciou a eles é um evangelho no qual eles estão firmes. Porém, ele diz: eu quero apresentar, eu quero fazer vocês conhecerem esse mesmo evangelho. Qual que é essa ideia aqui? Como que eu posso conhecer agora, mas ao mesmo tempo eu já conheço e ainda estou firme nisso? Como algo que eu estou firme, como algo que eu conheço, eu posso ser novamente apresentado. A ideia é que esse evangelho que Paulo anunciou, que os apóstolos anunciaram, ele é composto por alguns elementos que são indispensáveis para o entendimento, para essa transformação e para o recebimento desta vida que vem a partir da ressurreição de Cristo, e que um desses elementos sequer não podem faltar para que a gente tenha de fato acesso, profundidade e o total conhecimento ou transformação que procedem desse evangelho. É como que um baú em que você abre e revela o que está dentro. Esse evangelho são os elementos que compõem tudo aquilo que preenche isso,
e que à medida em que você vai retirando, você tem cada vez mais o que retirar dali de dentro e conhecer ainda mais esse evangelho que eu e você fomos apresentados pela palavra de Deus. E o que Paulo diz é que esse evangelho que ele apresentou aos irmãos de Corinto é o evangelho que ele quer fazer com que eles conheçam mais uma vez, ou ainda mais, nesse capítulo aqui. Observe bem então. Paulo aprofunda dizendo, é por meio deste evangelho que vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. O evangelho, ele é essa fonte que vai jorrar de dentro de nós, e que à medida em que eu e você nos apegamos às mínimas palavras, essas verdades, esses elementos do evangelho, eles nos trazem e nos conduzem à salvação todos os dias. Caso contrário, diz o texto, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti, ou anteriormente transmiti a vocês, foi o que eu recebi. E o que é que Paulo recebeu? O que foi que ele transmitiu à igreja? E o que foi que nessa transmissão à igreja ele havia recebido do próprio Cristo? Ele diz que Cristo morreu pelos vossos pecados. Cristo morreu pelos vossos pecados. Observe, esse elemento do Evangelho é um elemento que nunca foi discutido na igreja de Corinto. Não era uma questão, não era uma dúvida. Ninguém suspeitava sobre a morte ou não de Jesus por esses pecados. E o que Paulo ensina aqui é que abraçar e crer nisso, sim, nos conduz à salvação, nos traz a salvação. Esse Cristo é o que morreu pelos nossos pecados. Para a igreja de Corinto, que era uma igreja composta por judeus convertidos e gentios, observe, na mente dessa igreja, uma igreja muito aprofundada no conhecimento da Escritura, por causa desses judeus que haviam se convertido e tinham um profundo conhecimento do Velho Testamento, a ouvir que Jesus morreu pelos nossos pecados, está claro aqui na mente deles que Ele é aquele Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Ele é aquele Cordeiro de Deus, no qual o povo sempre ofereceu em sacrifício, para que os pecados deles fossem pagos. E esse cordeiro era um cordeiro que eles continuamente precisavam oferecer sacrifício, precisavam pagar os seus pecados com a morte desse cordeiro. Aqui então, Paulo traz a luz para essa igreja. Sim, Jesus é esse cordeiro. Ele morreu pelos nossos pecados. Então nós temos o perdão, a remissão dos pecados, nós passamos da vida cheia de pecado e da condenação do pecado para a vida agora que não tem mais a ira, a condenação dos nossos pecados sobre nós, porque Ele pagou esse preço, Ele recebeu a ira sobre Ele, segundo as Escrituras. Mas ele diz algo mais, ele também foi sepultado. A morte e o sepultamento de Jesus Cristo nunca foram coisas que se questionou na história. Ele morreu, ele foi sepultado. Mas o que Paulo então, como inicia o texto dizendo, eu quero fazer vocês conhecerem
ainda mais, perdão, como ele inicia o texto dizendo: eu quero fazer vocês conhecerem ainda mais esse Evangelho que eu já vos apresentei, trazendo essa ideia de acrescentar mais um elemento que faz parte desse todo. Ele então diz: ele ressuscitou ao terceiro dia. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E dentro do assunto ressurreição, então, Paulo discorre um pouco mais, exatamente porque essa era talvez a dúvida que muitas vezes pairou sobre a mente de Coríntios, da igreja de Corinto. E Paulo diz então: e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, levando a igreja a entender e perceber a realidade, a verdade histórica desta ressurreição. Há pessoas ainda que viram, que perceberam, que puderam ver ele após a ressurreição, e essas pessoas ainda estão vivas. Paulo anuncia à igreja de Coríntio que essa ideia não é apenas algo subjetivo ou uma teologia criada para convencer alguém de alguma coisa a mais, mas que houve testemunhas oculares que presenciaram o Cristo ressurreto. Depois ele apareceu a Tiago e também a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos. E a palavra que Paulo usa aqui como menor dos apóstolos, não é o menor entre aqueles apóstolos que eram homens tão grandes, homens servos de Deus, mas a ideia é: entre o menor dos menores, eu sou o menor. A consciência que Paulo tinha de ser tão pequeno diante dos apóstolos, pelo simples fato de que um dia ele não creu em Jesus, em sua morte e em sua ressurreição. Mas não crendo nele, perseguiu a igreja de Deus, perseguiu ao povo de Deus, mas fez isso até que Jesus, ressurreto, apareceu para ele. E ele pôde, de fato, ter a experiência e receber a vida que veio de Jesus após conhecer ao próprio Jesus face a face. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas essa graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos. E o que é que foi pregado? Que Cristo morreu, que Cristo viveu, morreu, mas ressuscitou. E é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Aqui entra então a questão que Paulo quer trazer à igreja. Queridos, a fé no Evangelho não pode ser uma fé em que elimina alguns elementos, como se eu pudesse crer na morte, no sacrifício vicário de Cristo, no seu sepultamento, na vida que ele teve exemplar para cada um de nós, e pudesse simplesmente abrir mão da ressurreição, como se alguma vida pudesse nascer e existir dentro de nós, sem que viesse pela ressurreição de Cristo. Observe bem,
Então ele usa aqui toda essa dialética agora, dizendo, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. O que é que estamos fazendo pregando sobre esse Jesus? Um Jesus que existe apenas para mostrar como a vida pode ser vivida, como eu posso amar ao próximo, como eu devo me conduzir na vida. Esse Jesus, uma fé em um Jesus assim, é inútil. Se Jesus não ressuscitou, é inútil a fé que cada um de vocês tem. Por quê? Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra o próprio Deus nós testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, mas se de fato os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou ou pode ter sido ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, a fé que vocês têm. E agora Paulo acrescenta algo ainda maior, para essa compreensão ser um pouco mais clara. E ainda estão em seus pecados. Observe, para que o cordeiro era oferecido em sacrifício? Para expurgar os pecados, para substituir ao pecador. Observe, o que é a Páscoa? A Páscoa é a instituição quando Deus livra o seu povo da morte, com o sangue do cordeiro colocado nos umbrais das portas das casas, para que quando a morte viesse, livrasse ao povo de Deus da morte que viria a alcançar todos aqueles que não tivessem o sangue do cordeiro sobre sua vida. O que Paulo agora está dizendo é: não adianta uma fé que acredita numa boa nova de um Cristo que morre pelos seus pecados, de um Cristo que leva os seus pecados, de um Cristo que carrega os seus pecados e tira toda a punição dos pecados de sobre cada pecador e põe sobre si mesmo, se nós não entendemos que essa ressurreição faz parte deste pacote. Porque se não há ressurreição, é necessário então que eu e você sacrifiquemos ainda cordeiros e mais cordeiros e mais cordeiros, ou que Cristo estivesse morrendo a cada dia. Mas porque Ele morreu e ressurgiu, a morte foi vencida. E por isso Paulo encerra o texto dizendo: visto que a morte veio por meio de um só homem. Paulo diz aos romanos que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E através do pecado que entrou no mundo, a morte também entrou no mundo. Por que nós buscamos nos livrar dos pecados? Ou melhor, da ira de Deus por causa dos pecados? Porque o fato é que muitas vezes o próprio pecado não nos constrange. Estar em pecado não nos conduz à obediência a Deus. Estar em pecado, perceber que é errado, não faz com que muitas vezes a gente se volte para Deus ou para Jesus, porque sabe que Jesus andou de maneira perfeita. A realidade é então que a morte veio por meio de um só homem, e também a ressurreição dos mortos por meio de um só homem veio. Observe bem, querido, se não há a ressurreição dos mortos, eu e você não podemos ter vida, capacidade, plenitude em nós mesmos, até mesmo para obedecermos ao Senhor Jesus Cristo na caminhada de vida que Ele nos chama para viver. Eu quero dizer a você que a ressurreição de Cristo é apresentada então como o ápice de toda essa obra de Deus na nossa vida e na vida de toda a humanidade. Por isso falar de Páscoa é sim falar da passagem da morte para a vida. Falar de Páscoa é entender
que eu e você fomos chamados por Cristo não apenas para nos conduzirmos em rituais, em cerimônias litúrgicas, oferecendo mais sacrifício a Deus, mas fomos chamados por Cristo para termos a purificação dos nossos pecados pela sua morte, mas termos também a sua vida através da sua ressurreição. E é essa vida que precisa operar em nossos membros pela fé que temos na ressurreição do Senhor Jesus. A Páscoa, a ceia, a mesa do Senhor não é uma instituição que nos faça nos prender apenas à morte, mas sim à ressurreição de Jesus. Sem que haja essa ressurreição, é impossível haver uma vivificação da nossa alma, do nosso espírito, para nos conduzir em uma vida de obediência, de caminhada, de real união com Cristo e com Deus, pela morte e ressurreição de Cristo. Mais adiante no capítulo, e por ser um pouco mais de 40 versículos, nós não vamos ter como caminhar no texto inteiro. Paulo usa a figura da semente, que a nossa vida é exatamente como esta semente, que para que haja vida, ela precisa morrer no solo, para que a partir da sua morte, uma vida nasça. O fato, querido, é que a ressurreição de Cristo é aquilo que pode trazer a vida sobre ou dentro da sua vida, da sua alma, do seu coração. Não dá para termos a vida de Cristo se a nossa fé não for posta em um evangelho de um Cristo que viveu perfeitamente, que por ser perfeito pagou os nossos pecados, nos livrou da ira de Deus que estava sobre nós por causa dos nossos pecados, de um Cristo que foi sepultado sim, de um Cristo que foi coberto, que foi abraçado pela morte, mas que sendo abraçado por ela, ressuscitou pelo poder do Espírito de Deus. E esse poder que ressuscitou a Jesus é o mesmo poder que nos tira da morte, ainda que estejamos vivos, nos tira da morte e nos faz ressuscitar para Deus. Mas para que a gente ressuscite, é preciso que nós morramos para os nossos próprios pecados. E essa morte para os pecados, ela só pode vir pelo arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós temos de fato a morte operando em nossos membros, e a partir desta morte, em Cristo Jesus, nós somos ressuscitados e aptos para a vida com Deus e a vida real que Ele nos criou para termos na presença dEle. Quando falamos de Páscoa, querido, nós falamos sobre algo que em Cristo se consumou. Nós falamos sobre uma obra que em Cristo foi realizada perfeitamente. A Páscoa era celebrada, mas em Cristo ela se consumou. Em Cristo nós recebemos a ceia como memorial da obra perfeita de Deus, como o memorial de passagem do pecado para a santidade de Cristo, o memorial de passagem da morte para a vida, o memorial de passagem em que nós éramos desobedientes a Deus e agora podemos obedecer a Deus porque a vida nasceu em nós, não porque simplesmente olhamos para um Cristo que viveu de maneira perfeita, mas porque olhamos para um Cristo que viveu de maneira perfeita, morreu o sacrifício vicário por mim e por você, e não acabou aí, venceu a morte, para que eu e você pudéssemos receber a própria vida que procede dele e alcança aos nossos corações. Em Cristo, eu e você temos a vida para obedecer perfeitamente a Deus, pela ressurreição dele, e não apenas pelos nossos atos, por aquilo que nós fazemos. Porque se
nos limitarmos, se a nossa fé se limitar a apenas essa vida, seríamos os mais dignos de pena de todos os homens. O que a palavra de Deus está nos ensinando, querido, é que a fé em Cristo, ela é uma fé que nos conduz a uma vida e uma caminhada de uma excelência tão profunda, que é a excelência do próprio Cristo. Nós não obedecemos em parte, nós obedecemos plenamente por causa da vida de Jesus. O poder do Espírito Santo em nós, nos conduzindo ao entendimento e à capacidade de obediência à palavra de Deus, que mortos nos nossos pecados, nós jamais teríamos. Por isso eu quero trazer à sua memória, de que diante da mesa do Senhor hoje, eu e você precisamos entender, esse Evangelho é o Evangelho da vida, da morte, mas também da ressurreição de Cristo. E se não há ressurreição, vivificação do seu espírito hoje, é porque hoje é preciso ter morte no seu coração, na sua alma. A morte para o velho homem, a morte para o pecado, a morte sim para a desobediência, morrer no arrependimento, para que então o perdão e a vida possam brotar de dentro do nosso coração, nos conduzindo de novo à plenitude da vivificação que nós temos em Cristo Jesus, numa união com o seu corpo, que é mística, mas que é real e profunda, trazendo a vida, a plenitude e a clareza de toda a verdade de Deus aos nossos olhos e ao nosso coração, nos fazendo viver nessa vida de maneira assim como o Senhor Jesus viveu, apesar de todas as dificuldades, de todas as dores que possamos carregar no coração, vivermos de maneira santa, de maneira pura, de maneira que caminha em direção a Deus todos os dias, porque a vida de Jesus é que opera em nossos membros, mas não uma vida de morte diária nos nossos pecados, nos afastando de Deus. E por isso Paulo diz: eu quero fazer vocês conhecerem o Evangelho que eu já apresentei a vocês, o Evangelho da ressurreição. Diante da mesa do Senhor, querido, eu e você somos chamados a lembrarmos que é preciso morrer de novo, que é preciso receber a vida de Cristo novamente, que é preciso examinar-se, que é preciso pedir perdão e participar novamente pela fé da união com o corpo de Cristo, que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Feche os seus olhos. Eu quero orar mais uma vez por você. Jesus ressurreto, Filho de Deus, há uma vida que procede do Senhor, e essa vida que nós queremos ter, Jesus, lava-nos hoje do nosso pecado, perdoa-nos, atrai-nos com tua graça, faça-nos morrer para a desobediência, faça-nos morrer para o pecado, faça-nos morrer para o velho homem, e que a tua palavra vivifique em nós, gere em nós um novo homem segundo
o Senhor, o teu Espírito, a tua vida. Opera, Senhor, em nossos corações, em mente, limpa-nos, traga-nos a vida hoje aqui, em nome de Jesus.